Olá família, graça e paz, tudo bem? Hoje então finalizamos nosso compartilhamento nesses 7 dias de jejum, falando sobre o partir do pão e sobre oração. E o propósito é qual? Trazer o entendimento que esses aspectos eles são fundamentais para a vida da igreja. Então, em Atos capítulo 2, versículo 42, nós vamos ver esses 4 fundamentos, né? Que é o ensino dos apóstolos, ou seja, a doutrina dos apóstolos, nós vamos ver a comunhão, o partir do pão e a oração. Então, esses fundamentos juntos, eles desenvolveram a dinâmica da igreja primitiva. E qual que é o nosso propósito? Qual que é a nossa busca? É resgatar esses fundamentos e colocá-los como as bases do estilo de vida cristão, preservando eles através da nossa maneira de ver. Ou seja, né, como diz o texto lá em 2,42, eles perseveravam no ensino, perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam na comunhão, perseveravam no partir do pão e perseveravam nas orações. Então, Cristo, ele é a base, Cristo é o alicerce. Então, uma ilustração, né? A gente pode dizer que Cristo é o alicerce da edificação, por ele ser aquele que sustenta todas as coisas. Jesus é o fundamento. Logo, ensino, comunhão, partir do pão e oração são como que colunas vitais da edificação. E aqui nós formamos o que? A cultura da igreja. Então esse é o cenário do Novo Testamento. Jesus como a base, Jesus como fundamento, e sobre esses fundamentos agora nós temos essas 4 colunas que nós vemos em Atos 2,42. Mas falando de oração, muitas pessoas consideram a oração uma questão supérflua, né? Ou ainda algo irrelevante. Mas não é isso que nós vemos nas Escrituras Sagradas. Então eu quero mostrar para você que os 4 fundamentos citados em Atos 2,42, eles são quase que uma sequência que nos conduz a um lugar de profundidade nos relacionamentos, seja com Deus e seja ou ainda com os irmãos, ok? Então, o ensino, ele é o mais periférico de todos. Não estou dizendo que o ensino não é importante ou ainda é menos importante, não, mas eu estou falando no sentido de relacionamento, porque eu posso ensinar, como eu posso aprender, sem ter um relacionamento profundo, ok? Então, ou seja, o ensino é esse mais periférico, né? Depois vem o quê? Vem a comunhão e o partir do pão. Então, esse lugar ele já exige um pouquinho mais agora de revelação, um nível mais profundo de revelação. E por fim vem a oração, que eu considero o aspecto mais profundo da vida da igreja. E aí eu quero aqui que você considere aquilo que nós já falamos sobre oração, né? Sobre o governo, né? A terra, governo, o céu, e também sobre unanimidade, sobre a questão da concordância. Você vai perceber o quão profundo e quão íntimo é a questão da oração. Eu quero mostrar para você, fazer aqui uma outra analogia, uma ilustração, ou usar como um símbolo o tabernáculo de Moisés, como esse caminho simbólico que nos conduz à profundidade, ou ainda nos conduz à oração, esse caminho que nos leva para o mais profundo, entendermos o quão importante é a oração. Então, o tabernáculo, você sabe, ele tinha 3 partes, ou 3 níveis, né? O átrio, o lugar santo e o mais íntimo, mais profundo, o Santo dos Santos. No átrio, que era essa área mais externa, estavam o altar do holocausto e a bacia de bronze, ok? Havia essas 2 coisas aqui. Esse lugar, ele representa, então, ele aponta para o ensino, ok? Por quê? Porque o altar, aponta para a mensagem da cruz, ok? Para o sacrifício que foi feito em nosso favor. O bronze na Bíblia, ele representa juízo. Então a bacia de bronze, ela aponta e representa o ensino da justificação. Por quê? Porque nós fomos lavados pelo sangue de Jesus, que recebeu o juízo de Deus em nosso lugar. Então aqui nós temos o ensino. Agora, um pouquinho mais para frente, nós vamos ter o quê? O lugar santo. E o que tinha no lugar santo? A mesa da proposição, o candelabro e o altar de incenso. Então esse cômodo ele vai representar o quê? Ele representa a comunhão e o partir do pão. Nesse lugar, somente os sacerdotes podiam entrar. Na mesa, né, da proposição ficava o pão sagrado, também chamado de pão da presença. Então, logo, esse lugar é um lugar de comunhão no partir do pão. O candelabro, também conhecido como menorá,
Ele representa o que? A revelação que nós temos ao comer da mesa do Senhor. E o altar de incenso, ele representa a nossa entrada nesse ambiente de oração, ok? E aí agora o mais profundo, o último nível do tabernáculo, que é o Santo dos Santos. E esse era o lugar mais sagrado, aonde o sumo sacerdote ele podia entrar somente uma vez por ano. Ok? E esse lugar era o lugar onde estava a Arca da Aliança e era o lugar onde a presença de Deus se manifestava. Logo, esse lugar representa o quê? Representa o lugar de oração. Então, o que é oração? Oração é nós entrarmos no Santo dos Santos. Oração é nós chegarmos diante do trono da graça. Então, irmãos, esse caminho simbólico que eu falei para você, de oração, ele mostra que oração não tem nada de irrelevante, não existe nada que não tenha importância em relação à oração, mas a gente vai perceber que todos os 4 aspectos de Atos 2,42, o mais difícil, né, ou ainda o mais resistido é a oração. Ou seja, o lugar mais íntimo, mais profundo da vida cristã é o mais resistido. O ensino é desafiador, ok? Mas quando comparado à oração, ainda o ensino parece ser mais tranquilo, né? A comunhão e o partir do pão, sim, mas oração, como existe resistência à oração, né? Por quê? Porque é o lugar mais íntimo, é o lugar mais profundo. Então vamos lá, o que é oração? Mais uma vez, entrar no Santo dos Santos, é entrar diante do trono da graça. Então por isso que é necessário o ensino, a revelação da comunhão, do partir do pão. Sem isso, nós não entendemos o que é oração. Lembra que eu falei para você que é um caminho, ok? Ensino, comunhão, partir do pão e oração. Então, esse caminho, então por isso que todos eles são importantes. Eu falei para você, não tem um mais importante que o outro, todos são importantes, ok? Mas eu estou falando aqui numa questão de intimidade, numa questão de profundidade. É isso aqui a expressão mais adequada para isso. E a oração, então, é necessário ter a revelação desse caminho, ok? Ou ainda nós não entendemos o que é oração, como eu falei, ou ainda nós não desfrutamos de tudo que a oração pode nos oferecer. Tá? Eu quero ler com você 2 textos aqui que nos ensinam muito sobre oração, a partir dessa perspectiva que eu já compartilhei com você. O primeiro está lá em Hebreus capítulo 10, versículo 19 ao 22, que diz assim: Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Aleluia! Tenho certeza que quando nós lemos esse texto aqui, a partir do que eu falei para você, você consegue perceber que é um caminho, né, de entrada no tabernáculo, ou seja, entrando no santuário, né, ou seja, até o Santo dos Santos. Então é isso aqui que é oração. Nós chegamos até o Santo dos Santos. Então eu vou pontuar alguns aspectos aqui desse texto, brevemente, ok? Porque nos ensina muito aqui sobre a nossa atitude e postura diante da oração, que é necessário. Primeiro, o texto diz que nós temos que ter ousadia. A palavra ousadia no texto original grego quer dizer destemido, coragem e segurança. Então vê se esse não é o resultado da revelação da graça. E é desta maneira que nós temos que entrar em oração. Olha só que interessante isso aqui, gente. Por isso que as coisas não são separadas, ok? Não são coisas desconectadas, não. Elas estão juntas, faz parte de uma dinâmica, ok? Então, ensino, comunhão, partir do pão e oração. Então aqui eu entro com ousadia. Eu tenho a revelação da graça, eu tenho experiência com a graça e eu entro em oração. Eu entro no Santo dos Santos. Eu entro diante do trono da graça. Um exemplo de ousadia, eu lembrei, está lá no livro de Esther. A história diz que Esther foi feita rainha por conta do favor e da graça, é mais ou menos a nossa história. Ela diz que ela entra diante do rei. Só que, gente, ninguém pode entrar na presença do rei, mesmo que seja rainha. Ninguém pode entrar na sala do trono se não for chamado pelo rei. E aí o que acontece com Esther? Ela entra. A pessoa que não é chamada, ela é sentenciada de morte, não pode fazer isso. Mas Esther entra diante do rei. Ela entra na presença do rei. Ela entra na sala do trono. E a pergunta é, de que maneira que ela entra? Com ousadia. Eu quero dizer para você, isso é oração. Entrarmos com ousadia diante do trono da graça.
Aleluia! Outro aspecto que o texto nos mostra, diz que nós temos que nos aproximar. Por isso que a oração é esse lugar mais íntimo, nós estamos próximos, ok? Diante do Senhor, né? Nós precisamos entender que nós estávamos longe, separados de Deus, mas agora por conta do sangue nós fomos reconciliados. Nós podemos nos aproximar sem medo diante do Senhor e ainda com o coração sincero, não agora com medo, não com vergonha, não, nós podemos chegar com o coração sincero, mas nós vamos nos aproximar diante do trono da graça, entrando no Santo dos Santos. E outro aspecto aqui desse texto também que me chama a atenção, o texto diz que nós entramos, ou ainda, nos aproximamos com plena certeza de fé. Então, oração está ligado com o quê? Nós temos a convicção, a plena certeza de fé, que nós estamos sobre uma base sólida. E que base é essa? É a justiça de Cristo que nós recebemos de Deus. Então imagine agora, você está numa festa de gala, mas muito luxuosa. Seja lindo, tudo maravilhoso. Mas você está lá com vestido de bermuda, camiseta e chinelo. Imagina o constrangimento. Imagina o desconforto. Você não vai ficar muito tempo ali. Você não vai ter prazer ali. Você vai, Ou seja, o que você quer é sair daquele lugar. Ok? Mas agora imagine você lá nessa festa, vestido com uma roupa adequada, apropriada para a ocasião. Você, homem, com um smoking, esticadinho, lindo, maravilhoso. E aí a mulher também, você lá com um vestido longo, de tecidos nobres. Aí é outra figura, não é? Ou seja, é outra realidade. Eu quero dizer que isto é dessa maneira que nós entramos em oração. Isso que é plena certeza de fé, ou seja, eu estou vestido apropriado. Eu não estou no Santo dos Santos agora, despido. Eu estou no Santo dos Santos vestido apropriadamente. Mas o que nós estamos vestidos? Nós fomos vestidos por Deus da justiça de Cristo. Por isso que nós chegamos com plena certeza de fé. Aleluia, irmãos. Outro texto que eu quero ler com você, Hebreus 4, versículo 14 ao 16. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas. A nossa semelhança, mas sem pecado. Agora, portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Aleluia, irmãos. O que o texto diz? Que eu e você devemos nos aproximar do trono da graça com confiança, ou seja, estamos no Santo dos Santos, diante do trono da graça, na presença do grande eu sou. Nós chegamos com confiança na obra consumada de Cristo. Ele nos introduziu nesse lugar e Ele que nos faz permanecer de pé diante da presença do Todo-Poderoso. Meus irmãos, isso aqui é algo impensável. Isso aqui é algo inimaginável para qualquer pessoa. Estar na presença de Deus, e não é só isso, mas é estar com confiança. E eu quero dizer para você que isso é oração. Nós entrarmos e estarmos diante dele com confiança. E o último aspecto desse texto diz que eu e você entramos para receber misericórdia e encontrar graça. Oh, irmãos, oração é estar diante do trono da graça. Oração é estar no Santo dos Santos. E a pergunta é, mas para quê? Estamos ali para ser avaliados? Para ser julgados? Não. Para falar daquilo que as pessoas fazem contra nós? Não. Mas nós chegamos ali, nós estamos ali para receber misericórdia e graça. Aleluia, irmãos. Que coisa tão poderosa é a oração. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, porque o Senhor nos colocou nessa posição. O Senhor nos deu esse acesso. O Senhor fez um novo e vivo caminho. E agora nós podemos adentrar diante do Senhor, na presença, diante do trono da graça, para receber misericórdia e graça. Esse é o lugar mais íntimo, mais profundo, é esse lugar que não só nós vamos e saímos, é esse lugar que nós permanecemos, nós estamos ali, irmãos. Então eu quero aqui encorajar você, a nós juntos como igreja, receber misericórdia e graça para todas as nossas necessidades. Aleluia! Então, quero declarar sobre a sua vida esse tempo de ousadia, de fé, de confiança, de estar próximo, de se achegar no trono para receber tudo aquilo que Deus tem
para a minha e para a sua vida e juntos cumprirmos com o propósito que Ele tem. Aleluia! Deus abençoe a sua vida. Foi um tempo maravilhoso de compartilhamento. Esse não é o final. Aqui eu trouxe só alguns aspectos da palavra de Deus, desses fundamentos, e eu creio que o Senhor vai nos revelar cada vez mais. Ok? Deus abençoe e até a próxima.